Vamos dar continuidade à correção da prova a mesma prova da aula passada, né, prova do cargo de auditor, prova de nível superior, então vem comigo. Questão número 6. Na região, ainda é possível realizar rapel, tirolesa e escalada. Com base nas regras de acentuação gráfica, percebe-se que a palavra em destaque é considerada uma paroxítona, assim como olha, essa questão aqui eu considerei um pouco maldosa, porque você percebe ali no final do enunciado que pede aquela que é considerada uma paroxítona. E no início do enunciado pede com base nas regras de acentuação. Vamos ver as alternativas e eu vou te explicar por que eu achei essa questão maldosa. A regra de acentuação da palavra possível é que ela é uma paroxítona terminada em L. Vamos ver a letra A. Históricos. Históricos tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, então é uma palavra pró-paroxítona. Letra B. Municípios. No Brasil, essa palavra é considerada paroxítona, ficando a divisão silábica da seguinte forma: municípios. Já em Portugal, essa palavra é considerada pró-paroxítona. Lá, a divisão silábica fica mu, ni, si, pi, o. Então, quando a gente analisa essas questões de língua portuguesa aplicadas aqui no Brasil, a gente tem que obedecer à regra oficial do Brasil, a regra oficial vigente aqui. Apesar de falar também português em Portugal, em Guiné-Bissau, Timor-Leste, algumas coisas diferem, tá? Então, por isso existem os acordos ortográficos. Essa tentativa, os acordos nada mais são do que uma tentativa de igualar a língua portuguesa nessas 9 localidades que falam. Mas ainda existem algumas diferenças e essa é uma delas. Então, no Brasil, municípios é paroxítona, porém, em Portugal, é pró-paroxítona. Essa aí é a resposta dada pela banca. Letra C. Patrimônios, proparoxítona. E Paraíba é uma paroxítona. Porém, olha por que eu disse que é maldosa. Nós temos 2 paroxítonas. Então, se você ler o enunciado rapidamente, você vai ficar na dúvida cruel entre uma e outra. E vai achar até que pode caber um recurso. Mas se você olhar o início do enunciado, com base nas regras de acentuação gráfica, aí é que você percebe a diferença. Porque, apesar de termos a letra B com paroxítona e a letra D também ser uma paroxítona, a regra de acentuação das duas é diferente. A letra D obedece à regra do hiato. Lembra que eu falei que a segunda vogal do hiato, sendo I ou U, seguidos ou não de S, vão receber aí o acento tônico? Com exceção de palavras, né, com exceção de quando elas estão aí, logo depois vem NH. Lembra disso? Então, a letra D, apesar de ser também uma paroxítona, ela obedece à regra do hiato. Então, eu considerei essa questão um pouco maldosa, porque se o aluno ler rapidamente, ele vai ficar na dúvida e pode até cair no erro de marcar a letra D, tá? Então, gabarito aí a letra B, e já que você percebeu essas diferenças, eu creio que você está mais apto ainda para a gente prosseguir e muito mais apto também para gabaritar a sua prova, tá? Então, fique ligado nessas diferenças sutis. Essas coisas aparecem muito em provas de nível superior, porque muita gente... gente, eu dou aula de português para concursos há muito tempo. Então, eu percebo que muitos alunos confundem muitas coisas. Muitos alunos falam assim: eu vou estudar português para a prova dos Correios, português para a prova do Banco do Brasil. Só que não existe essa coisa de português para um ou para outro. Existe a abordagem da banca, sim, pode diferir, né, em algumas coisas. Outra coisa importante que muita gente confunde é português para nível médio, nível fundamental e nível superior. Olha, gente, não existe crase para nível médio, crase para nível superior. O que existe é o nível de aprofundamento das questões, como essa aqui que você acabou de ver. Essa questão, ela trata de um conteúdo que é comum a vários níveis, né, aos 3 níveis, mas ela tem uma profundidade e uma abordagem mais elaborada, tá? Então a diferença é essa. Quem sabe crase e presta atenção no enunciado, acerta para nível médio, nível superior e nível fundamental.
não importa. Então, vem comigo. Questão 7. Assinale a alternativa que apresenta incorretamente um comentário gramatical sobre o trecho do texto. Letra A. Lá, os turistas têm a oportunidade de descer 22 quilômetros. O verbo ter é acentuado por concordar com turistas. Sim, o verbo ter, quando está conjugado, né, quando o seu sujeito está conjugado aí, quando o seu sujeito, vamos dizer assim, quando o seu sujeito está na terceira pessoa do plural, né, quando ele está pluralizado, a concordância deve ser feita com acento circunflexo, assim como os verbos derivados do verbo ter, que são manter, reter, conter, tá? Na terceira pessoa, eles vão ficar com um acento circunflexo. Então aqui tá certo, é acentuado porque concorda com turistas. Letra B. Vale a pena visitar a produção de cachaça local. Em vale a pena, não há ocorrência de crase, visto que o verbo valer é transitivo direto e não demanda o uso da preposição. Certinho, porque a gente tem que se preocupar na regra básica da crase, a gente tem que se preocupar com ela sobre a existência ou não de crase, quando o verbo exige a preposição a. Então, o verbo valer é exatamente o que está ali, transitivo direto, e não pede preposição nem a e nem nenhuma outra. Letra C. O município oferece diversos atrativos tanto na sede quanto no seu entorno. Tanto quanto é uma locução comparativa e pode ser substituída por tanto como. Perfeito, isso está aqui certinho, sem dúvidas nenhuma. Então, vamos para a letra D. Formando o único delta triplo fluvial da América Latina. O uso do gerúndio ligado ao auxiliar indica ação durativa. Isso aqui está errado porque não está ligado a nenhum auxiliar. Então, nosso gabarito, letra D. Questão 8. A cidade também possui importantes patrimônios históricos, como a Ponte das Garças, o Coreto da Praça da Autonomia e o Teatro Celso Peçanha. Morfologicamente, como no trecho acima, caracteriza-se por ser. Olha, a palavra como, ela tem várias formas de nós classificarmos, tá? Então eu peço que você dê atenção a palavras como, que e o se, que são três palavrinhas que têm N funções. Aqui, a palavra como está ligando patrimônios históricos à Ponte das Garças. Não está fazendo comparação, tá? Geralmente a palavra como faz o papel comparativo, mas aqui ela está apenas ligando. E é considerada uma preposição acidental. Preposições acidentais são aquelas palavras que não são classificadas morfologicamente na essência como preposições. Você já deve ter visto as preposições, eu vou colocar aqui na tela para você. E aí eu peço que você decore essas preposições, porque é importante esse estudo para que você também tenha mais facilidade na hora, por exemplo, de fazer a sua regência. As preposições, elas são muito importantes, tá? Então, aqui nós temos um caso de preposição acidental. Nós temos as essenciais, que são aquelas que eu coloquei aqui, e temos as acidentais, que podem ser mediante, como, e são preposições que estão naquela ocasião, naquele contexto, fazendo o papel de preposição, por isso chamada de preposição acidental. É como se tivesse tido um acidente morfológico e ela caiu de paraquedas ali naquele contexto. Então, confirmado o gabarito, letra C, preposição acidental. Questão 9. Tanto na sede quanto no seu entorno, e ainda promove uma das melhores festas de carnaval do interior do estado. Gente, essa questão ela foi anulada. Ela foi anulada porque o gabarito estava dizendo que era a letra D, separar a adjunta adverbial deslocado. Porém, ela não tem uma adjunta adverbial deslocado em comparação à oração anterior. Tá? Então, a vírgula ali separa duas orações diferentes. Tá? Então, ali, uma complementa a outra, são orações que são subordinadas, mas ela não serve ali para separar de junta adverbial deslocado, como é o que está na letra D. E não tem nenhuma resposta ali adequada, então essa questão foi anulada. Eu deixei no material para explicar para você o motivo dessa anulação, tá? Mas lá no gabarito vocês vão ver que ela foi anulada.
Questão 10. Há ainda gastronomia diversificada e rica produção de artesanato. Assinale a alternativa que, ao reescrever o trecho acima, acarreta um intercâmbio de sentido, mas está em conformidade com a norma gramatical vigente. Então, o que você vai procurar nas alternativas é uma que tenha uma conjunção que troca o sentido daquela estabelecida ali pela conjunção e, que é uma conjunção aditiva. Então, e também, né, que esteja em conformidade com as regras gramaticais vigentes. Vejamos a letra A. Existe gastronomia diversificada, não obstante rica produção de artesanato. Qual é o erro dessa alternativa? Existem gastronomia diversificada está incorreto, porque o verbo existir teria que concordar com o seu sujeito, que é gastronomia diversificada. Tá? Então, o gabarito ali, a resposta deveria ser existe e não existem. Dá para não confundir com o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, ele fica no singular, independentemente de o sujeito, né, com o qual ele concorda estar no singular ou no plural. Mas o verbo existir, ele tem que concordar com o seu sujeito. Então, o erro aqui é esse. Letra B. Há ainda gastronomia diversificada, bem como rica em produção de artesanato. Bem como estabelece uma ideia de adição igual ao que está lá em cima, ao trecho destacado ali, a conjunção destacada. E o que eles querem? Intercâmbio de sentido. Então, essa não é a nossa resposta. Letra C. Há também gastronomia diversificada, mas também rica produção de artesanato. Apesar de a conjunção mas fazer aí sempre o papel de adversidade, quando ela está acompanhada do também, ela passa a ter valor aditivo. Por isso que não é bom você decorar as conjunções como se fossem uma regra. Mais é adversativa, e é aditiva. Porque dependendo de outra preposição de outra palavra a qual ela está formando ali a locução, ela vai mudar o sentido, como é o caso aqui. Mas também é aditivo. Então aqui não muda o sentido. Então também não é a nossa resposta. Só ficou para nós a letra D. Então vamos ver ali tudo direitinho para saber se cabe ou não recurso depois. Letra D. Ainda existe gastronomia diversificada, conquanto rica a produção de artesanato. Conquanto é uma conjunção adversativa, tá? Ela não anula a primeira. Essa tipo de conjunção é o caso que ela não anula totalmente o sentido da primeira, mas ela impõe um obstáculo para aquilo não prosseguir. Então, ela é igual a não obstante, entre outras. Então, aqui, gabarito confirmadíssimo, letra D. Essa aqui muda, sim, o sentido da oração, das orações que ligam. Então, essa foi a nossa prova e eu vejo vocês na próxima prova, que é a última prova desse nosso curso. Te vejo lá.